Mas eu tenho a impressão que isso aqui reflete um pouco do que pode ter sido o começo dessa proximidade deles com os americanos. Aham. Heleno, Santos Cruz, Floriano, eu acho que eles se identificaram. E foram os americanos que colocaram eles lá. Perfeitamente. Querido Rogério, você não percebeu, mas nós já estamos ao vivo. Opa, vamos lá. Eu gosto de começar assim, porque daí a gente também, isso inclusive se aproxima do nosso internauta que vai chegar aqui nessa edição. Rogério Ntablian, saudade de você, voltando a fazer o nosso papo aqui, rotineiro das sextas à tarde, às 17 horas. A gente fez um pequeno recesso aí em função do final do ano, de férias, e estamos de volta com muita honra, com muito prazer, com muita felicidade. Saudações, meu querido amigo Rogério Ntablian. Obrigado, Conde. Eu também estava com saudade do nosso público, né? Sempre lembrando que quando eu migrei do Facebook para o YouTube, as primeiras interações que eu fiz no canal foram nesses nossos papos das sextas-feiras, né? Então é muita alegria estar de volta aqui com os amigos e com você. Eu fico muito feliz. Eu estou mudando agora aqui a capa da nossa transmissão, porque tem um delay aqui no YouTube. Deixa eu só colocar a capa nova, que é o nosso assunto, que é o Roberto Alvim. Infelizmente, que tristeza profunda, né? Eu senti hoje muita tristeza. Você sabe que eu escrevo, em média, dois artigos por dia. Eu escrevo muito. Hoje eu não consegui escrever. E travou, porque foi uma situação assim tão esdrúxula. Eu acordei, eu não cheguei a ver ontem, né? Porque ele gravou esse vídeo ontem. Eu acordei hoje, vi essa reunião toda, tristeza profunda. Eu acho que é um dia 16 de janeiro, que foi ontem, né? É um dia de uma vergonha que o Brasil jamais vai esquecer. Rogério Ntablian, é impensável um integrante de um governo estabelecido fazer um comunicado, um secretário de Cultura, com tantas alusões, quer dizer, copiando explicitamente um comunicado do Joseph Goebbels, que foi o grande arquiteto do Holocausto, da matança que houve na Segunda Guerra Mundial. E é um choque que, inclusive, paralisa a gente. Queria que você começasse aí, fizesse um preâmbulo, porque nós vamos falar desse assunto aqui no decorrer do nosso programa de hoje. Querido Rogério, com você. Eu vejo estarrecido porque demonstra, mais uma vez, que esse pessoal não trabalha com limite. Eles não trabalham com limite. Limite é uma peça que não tem no estoque da loja deles. Eu tenho visto, algumas vezes, movimentos no sentido de criar diversionismo nesse governo. Eles foram muito longe, mas, para mim, sem escrúpulos, eles criaram uma situação, inclusive com repercussão internacional importante, para, de alguma forma, desviar o foco do escândalo gravíssimo que ocorre na SECOM. O problema que você tem ali é um problema que não é só do encarregado da SECOM, do Fábio Weingarten, é também do adjunto e de muitas outras figuras que estão lá na relação promíscua com a mídia corporativa, que é um dos pilares do golpe que afastou a presidenta Dilma e que originou a perseguição ao ex-presidente Lula. Esse é um dado muito sério. Eu acho que nesse angu tem muito caroço e eles ousaram demais na medida em que eles abriram mão de uma arma, usaram um expediente que, de alguma forma, fala para um pequeno grupo que está alinhado às políticas bolsonaristas. A gente sabe que no seio do bolsonarismo tem nazistas, tem fascistas, tem pessoas que são extremistas, que são radicais, que são contra a qualificação do debate, são contra o diálogo e que são apologistas de soluções violentas. Fala para um pequeno grupo do bolsonarismo, para um pequeno grupo do núcleo duro do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, ao meu ver, cria uma cortina de fumaça importante em relação, talvez, ao maior escândalo do governo Bolsonaro, que é esse escândalo da SECOM. Eu tive a oportunidade, no dia que foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, eu acho que foi anteontem, esse escândalo da SECOM, de dizer que eles iam ter muita dificuldade para mandar o Fábio Weingarten embora. Aí as pessoas diziam, não, mas é insustentável, não tem como, ele vai ter que mandar o Fábio Weingarten embora, não pode, está na lei, o cara não pode ter uma empresa dele que receba proventos das empresas com as quais ele transaciona como chefe da SECOM. Aí eu digo, olha, aí
a coisa é mais... a chapa é quente demais, o buraco é mais embaixo, porque o Fábio Weingarten é parte de um grupo que foi idealizador, impulsionador, e eu vou além, eles são mantenedores desse governo, que tem dificuldade para falar com o judiciário, eles têm dificuldade para falar com o legislativo, eles têm dificuldade para falar com cerca de 2/3 da população, porque eles têm um núcleo aproximado de 25% a 30%, exageradamente 1/3 da população, talvez, em alguns casos, de 33%. Acho que isso aí está caindo, mas que seja 1/3 da população. Com os outros 2/3, eles têm incrível dificuldade de comunicação. Com o judiciário, eles têm dificuldade de comunicação. Com o legislativo, eles têm dificuldade de comunicação. E tem um grupo, muitas vezes as pessoas perguntam nas lives, quem manda no Brasil? Eu acho que parte desse escândalo da SECOM, se aprofundada a investigação, nos mostraria quais são as bases para esse governo continuar efetivamente tendo a força que tem, mesmo sendo de alguma forma golpeado pelos jornalões, cutucado pela Globo, cutucado pela Jovem Pan, cutucado por gente que diz que gosta da democracia, mas se alinhou ao golpe com o objetivo de dar para a finança transnacional toda a prioridade em relação à gestão dos recursos do Brasil, toda a prioridade em relação à captura do senso comum do brasileiro também. E, sobretudo, na reengenharia aí da distribuição da publicidade, fustigando a Rede Globo de televisão, né? Que, enfim, que não estamos aqui para proteger a Globo, mas claramente no movimento assim, inclusive também a própria Folha de São Paulo. Por isso que o Weingarten e o Bolsonaro eles vão direto. Agora, vão direto em cima da Folha, atacando com muita veemência e tudo mais. Rogério, permita-me, eu vou discordar do eminente relator, claro, sutilmente, que aqui o nosso Conde Anitta, a diferença é que aqui o entrevistador é metido a besta e também dá opinião, né? Então, aqui é o seguinte, para provocar, mas assim, você quase me convenceu de uma questão, que achar que a tese de que esse episódio do Alvim é para tirar a atenção do caso Weingarten. Eu tenho algumas dúvidas disso, porque esse governo realmente é muito atrapalhado. O Roberto Alvim é uma pessoa realmente muito prejudicada intelectualmente. Eu tenho cá comigo que ele fez aquilo de livre, espontânea vontade, para impressionar, evidentemente para provocar, com toda certeza, mas ele não esperava que a repercussão fosse tão violenta. Quer dizer, ele não teve percepção da gravidade daquilo que ele estava. Ele achou que estava brincando. Ele achou que era uma espécie de, a minha opinião, pelo conjunto da obra das coisas. Daqui a pouco eu vou passar aqui no bate-papo, o pessoal chegando forte aqui para acompanhar o nosso papo. Agora, evidentemente, depois vira uma cortina de fumaça realmente, né? Na prática, né? Hoje a imprensa só falou disso, todos os jornais. Uma coisa que me impressionou muito foi acordar e ver manchete na Folha, no Globo, no Estadão, todos dizendo do episódio do Alvim, que tinha adentrado a madrugada já com muita força. Então, significa que esse jornalismo mais convencional, né? Ele se manifestou, foi muito forte. Você disse não, acho que quer dizer, nós temos a notícia aqui já que a Embaixada de Israel tem uma participação forte aí na aceleração desse processo de defenestração do Roberto Alvim. Mas eu quero trazer uma primeira questão aí para a gente. Eu queria que você também, enfim, rebatesse essa minha hipótese. Quer dizer, eu acho que foi uma atrapalhada. Ele não foi uma coisa... Eu acho que essa engenharia comunicacional, que às vezes a gente até elogia, fala, nossa, como eles são inteligentes. Eu tenho um pouco de ceticismo com relação a isso. Mas o seguinte, no que é diferente? Eu tô impactado com, por exemplo, o Toffoli. O Toffoli apareceu condenando veementemente a fala do Alvim. Apareceu Rodrigo Maia condenando veementemente e uma porção de setores da sociedade brasileira caracteristicamente conservadores condenando veementemente. No que é a fala do Roberto Alvim é diferente daquela fala do Bolsonaro, que fez apologia ao brilhante Ustra numa votação dentro da Câmara Federal? Você não acha que elas são parecidas? Elas são parecidas na medida em que elas afrontam os direitos humanos, na medida em que elas são
aberrações em relação à questão das defesas dos direitos humanos baseados, pautados no pós-iluminismo. Elas são pré-iluministas, elas são situações assim absolutamente inadequadas para o período histórico que a gente vive. Mas a questão de suscitar alguma coisa que seja referente à propaganda do governo nazista, ela seria indesculpável. Até porque, como você coloca agora há pouco, a gente sabe que a sustentação do governo Bolsonaro é muito baseada na relação que ele tem com partes dos governos estadunidense e israelense. Naturalmente, ambos governos, como qualquer pessoa civilizada, nesse aspecto a gente tem que concordar, né, rechaçaria qualquer tipo de declaração que fosse apologia ao nazismo. Né. Eu vejo que a coisa, ao meu ver, a coisa para por aí. Mas eu queria fazer um elogio no sentido da construção do que você colocou há pouco, porque o que a gente está se batendo há muito tempo, Cone, é pela qualificação do debate. Então, é muito bom até e oportuno que, eventualmente, nós tenhamos uma visão dissonante a respeito do tema e que nós mostremos para as pessoas que é possível discordar de forma qualificada e de forma a respeitar aquele que pensa em relação a você diferente num ou no outro ponto. Porque o que eles fazem o tempo todo é dizer o seguinte: olha, quem pensa diferente de você, você xinga, bloqueia, termina a relação, exacerba a relação, e não dá para discordar. Nesse e em tantos outros pontos, de forma adulta, de forma qualificada, de forma a que nós possamos, a partir daí, criar convergências. Né? E não importa quem seja o artífice da convergência, importa que nós possamos mostrar para as pessoas que é possível criar convergência. Por exemplo, Cláudio, eu vi o Luciano Huck, não sei se você viu, ele postou no Twitter, que ele censurava a fala do Alvim. Né? Eu, como o Luciano Huck, censuro a fala do Alvim, sem dúvida nenhuma, mas eu pergunto, ao mesmo tempo, qual que é a postura dele em relação ao Weingarten, porque ele não se manifesta. Qual que é a postura dele em relação ao Fábio Líbero, lá o adjunto da SECOM? Qual que é a postura dele em relação ao fato da FW, empresa do Fábio Weingarten, receber da Record e da Band? Deixa eu só aproveitar, enquanto você está falando aí, você tem Twitter? Tem, né? Tem. Então, você pode fazer isso, né? Pergunta lá para o Luciano Huck, né? Já perguntei. Aliás, o Twitter está em transe, né? O Twitter está em vertigem também. Você perguntou no Twitter para ele? Perguntei, eu falei, olha, Luciano, eu concordo com você com relação ao Alvim, mas o que você pensa do Weingarten? Né? Naturalmente, eu não sei se é a assessoria dele ou ele mesmo, eventualmente, tem algum tipo de... Mas eu acho que a imprensa e que esses setores, eles estão... Você vê que o Weingarten está... muita gente dizendo, viu, Anitta, que o Weingarten vai cair. Ele não vai ter como... Eu acho que a crise do Weingarten não foi estancada com o escândalo do Roberto Alvim. Desculpa, voltando para você, para a gente seguir na onda aqui. Olha, a minha opinião a respeito do Weingarten é que ele cai se houver um consenso por parte daqueles que foram idealizadores da campanha do Bolsonaro. Não é segredo mais para ninguém, está veiculado em vários veículos, que o Weingarten foi um dos idealizadores dos encontros que propiciaram a decolagem da candidatura do Bolsonaro. Então, ele, inclusive, que trabalhou sem cobrar nada, né, para o Bolsonaro, né? E parece que começou a vida... Está pagando agora, né, com o cargo, né? Pois e parece que começou a vida dele com a chancela, com o beneplácito, com o apoio do Silvio Santos. Né? É o que nós sabemos. Inclusive, tem muita coisa repercutindo nesse momento que dá conta que alguém do Grupo Silvio Santos, alguém importante do Grupo Silvio Santos, estaria próximo hoje da assessoria do Flávio Bolsonaro. Mais do que isso, por exemplo, o Frederico Vassef, que é o advogado do Flávio Bolsonaro, nesse caso Queiroz, também teria sido indicado pelo Weingarten. O que eu quero dizer é que o Weingarten, o pai do Weingarten, teria sido facilitador da entrada do Bolsonaro no Einstein depois do episódio de Juiz de Fora. Né? Então, quer dizer, tem uma série de fatores que mostram que o Weingarten é muito próximo do Bolsonaro. Esse Anitta Blian, por isso que o Anitta Blian bomba nas redes. Ele traz informações quentes, né? Que ele prospecta. Aliás, parabéns pela sua capacidade de investigar. Você não tem formação em jornalismo como eu. Não. Mas você investiga as coisas, né? Você vai fuçar até encontrar algumas respostas. Anitta,
Você quer falar, querido? Fala, meu. Não, eu confesso que, na verdade, muitas situações nesse sentido vêm sendo repercutidas, né, desde o início da campanha eleitoral, e como eu estava acompanhando muito de perto, e a gente falava tudo isso, né, durante a campanha eleitoral. Olha, existem grupos que estão interessados em bancar essa candidatura e que, em algum momento, vão cobrar a conta. E é isso que está acontecendo. Então, quero dizer, só para concluir esse raciocínio, que o Weingart, ao meu ver, ele só cai se houver um acordo em relação a esses grupos que foram idealizadores da campanha, dizendo é melhor que nós o afastemos do que nós o deixemos no foco, eventualmente, se continuar ocorrendo uma pressão da mídia corporativa, principalmente da Folha de São Paulo. Será que a Folha vai para cima, Cor? Olha, a Aga está me perguntando, tá vendo como é que a Anitta aqui é assim, a harmonia total. Eu acho, Anitta Blian, que a Folha guardou muita coisa. Logo na primeira matéria eu percebi isso. No dia seguinte veio mais um lote de informação sobre a ligação do Weingarten com esses com 67 enfim, empresários, enfim, ligações. E a coisa vai além, quer dizer, a gente percebe que não é uma matéria para um dia nem para dois, é uma matéria para... Acho que a Folha resolveu... eu fiquei curioso, até brinquei, né? Falei, isso é jornalismo, né? Produziu jornalismo. Realmente para incomodar, incomodar esse governo que está tão confortável no lugar onde ele está. E a resposta do Weingarten, a coletiva que ele deu, o pronunciamento que ele deu no Palácio Planalto, evidenciou o nível de tensão que tá o Planalto com essa relação do Weingarten. Inclusive, o Bolsonaro cogitou demitir o Weingarten, aí, né, teve recomendações. O Controlador-Geral da União, me escapa o nome dele agora, teve um telefonema para o Bolsonaro dizendo da gravidade dessas relações promíscuas do Weingarten. Ele vai cair, tá? Muitos aqui, eu confio muito na intuição do Fernando Brito, do Tijolaço. Ele está dizendo, não tem como, é uma semana, né? E daí, mas eu quero voltar no Roberto Alvim, e antes disso eu quero ler aqui o pessoal que está curtindo aqui o nosso papo, que volta aqui toda sexta-feira às 17 horas. Solmar, Claudete Fleck, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, na escuta. Beijos, meninos. Marisete Ferreira, boas tardes para vocês. Estou de volta, Conde também estava com saudade. Muito. O público também tirou férias, né? Então, a gente volta, muita gente volta, todo mundo junto aqui nessa transmissão aqui pelo canal do Conde, depois com retransmissão pela TV 247. Adão dos Santos, deixa eu ler o nome de mais umas pessoas aqui queridas. Deise Ribeiro está dizendo, esse é o perfil desse governo fascista, não me surpreende. Giovana Werneck, estou quieta em casa, assustado até agora, não há limites para esse governo. Rosângela Friedrich, mais um absurdo da SECOM. Bom, Roberto Alvim, é uma página virada, mas é uma página difícil, né, Anitta? Eu acho que a página agora é o Weingarten, mas o Roberto Alvim seja um pouco mais de observação, acho que da nossa parte nesse programa. E aí, eu quero insistir nisso, né? A indignação de setores da sociedade brasileira é seletiva, não é novidade nenhuma. Quer dizer, como é o Roberto Alvim, que é um ninguém, ele é um ninguém, e é descartável, o Toffoli se manifesta, o Maia se manifesta, o Maia até que tem se manifestado com alguma frequência. Agora, o que fica, né? A pergunta que fica é assim, o que permitiu que o Roberto Alvim produzisse uma encenação desse nível nesse momento aqui no Brasil? Quer dizer, quais são as condições de produção desse tipo de teatro do absurdo? Eu acho que a cultura da permissividade em relação à falta de limites que se estabeleceu no governo do Bolsonaro. Eu lembro quando começou essa campanha contra a presidenta Dilma, muitas vezes tinha gente que dizia, acho que a gente já tocou nisso algumas vezes, na Avenida Paulista, que não se aproximava daqueles que estavam vestidos de militares. Não, nem eram militares. Muita gente que se vestia de militar ia para a Avenida Paulista nos desfiles, lá nos Converse Scots verde e amarelos, do Pato, e as pessoas diziam, não, nós fazemos parte de um outro grupo, de um grupo democrata, civilizado, nós não nos aproximamos daqueles grupos fascistas, e nós assistimos depois. Primeiro nós acreditávamos que o candidato deles fosse o Geraldo Alckmin, chegamos a cogitar que fosse o Ciro Gomes, por fim eles se aliaram ao Jair Bolsonaro. O que permite, ao meu ver, essa declaração do Roberto Alvim
é uma cultura que foi permitindo normalizar, de certa forma, naturalizar a possibilidade de assumir que os direitos das minorias não devem ser respeitados, que as pessoas não são obrigadas ao que eles chamam de cumprir uma agenda politicamente correta, que é normal você rotular, pechar alguém e vedar o diálogo em função desse rótulo prévio que você estabelece. Então, quer dizer, se naturalizou, de alguma forma, a possibilidade do uso e da prática de um discurso de violência. O discurso de violência ele está permitido, já faz tempo. Aí é aquela história, o Brilhante Ustra, quando foi suscitado, também não houve punição. Ele saiu de lá, peito empolado, nariz empinado, cabeça erguida, afrontou a Constituição porque ele fazia apologia de algo que a gente sabe que é absolutamente proscrito nos princípios constitucionais. Mas não deu em nada. Então, parece um pouco aquela história do companheiro ou da companheira que chegam tarde em casa e que não recebe nenhum tipo de cobrança. Então, num dia chega às 11h30, no outro dia chega à meia-noite, no outro dia chega à meia-noite e meia, quando vê, está dormindo fora. Eu acho que o que permite o discurso do Roberto Alvim é algo nesse sentido. A sociedade não reage como deveria reagir, estipulando, isso é um sarrafo civilizatório, daqui não pode passar. Como não tem essa fronteira, a pessoa avança, 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 e chega num determinado momento que se acha no direito de falar o que falava o regime nazista alemão. É por isso que eu acho que foi espontâneo, que foi uma situação que não foi organizada, pensada, estruturada para produzir diversionismo. Ele entendeu que ele podia fazer aquilo e que ia passar batido, que a esquerda ia gritar, mas esse jornalismo, que inclusive tem aí as suas rusgas aí com o Bolsonaro, ia ficar quietinho e aceitar numa boa. Não foi o que aconteceu, concorda com essa? Eu acho que, em parte, pode ser, como eu disse, eu continuo... Imprudência, né? Uma espécie de imprudência. Eu continuo acreditando que eles fizeram uso político dessa fala de forma assim absolutamente apropriada e de forma exponencial. Agora, quanto à organização, evidentemente pairam dúvidas, são suposições, mas eu acho que ele não ousaria, aí discrepa um pouco, entendendo o seguinte, que ele não ousaria a parte que os discursos gradativamente mais agudizados poderiam constituir uma permissão implícita para que ele falasse nesse sentido, mas sem a autorização, porque, veja, ele poderia sair preso. Eu acho que ainda pode acontecer. Eu até suscitei essa possibilidade. Eu digo, olha, na medida desse meu entendimento, que isso pode servir como cortina de fumaça, ele pode até ir em cana. Só no instante que você falou, eu abri a home aqui do 247, presidente da OAB, manchete. Sobre Alvim, na Alemanha, ele estaria preso. Ele chocou até a embaixada alemã no Brasil, que emitiu uma nota. Houve muitas, uma multiplicidade de notas e comunicados pelo Brasil inteiro, justamente terrificados. Acho que passou realmente, pode ter sido, talvez... Uma coisa, sabe, que me impressionou? O Olavo de Carvalho, imediatamente, se manifestou dizendo, esse moleque não está bem da cabeça. Ele falou isso. Claro que o Olavo não é referência, mas ele é um desses engenheiros da comunicação desse governo. Devolvo para você e depois eu vou ler aqui o bate-papo. Vai lá, Rogério. Olha, pelo menos eu acho que uma coisa, não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu acho que nós, eventualmente, estamos em consenso em relação ao que é feito a partir dessa declaração em relação, por exemplo, ao comunicado do Bolsonaro, né? Porque ele estipula que quando o Alvim teria passado os limites, segundo ele propõe uma comparação, mais uma vez, com o comunismo, mais uma vez com que ele consegue lembrar o público dele que, eventualmente, esse tipo de discurso, que é nitidamente de extrema-direita, estaria, eventualmente, em consonância com o discurso da esquerda. E ele faz essa exploração. Ele lembra também da sua afinidade com Israel nesse comunicado, que parece que é uma situação para a qual ele é instado de alguma forma, existe alguma pressão nesse sentido. Anitta, enquanto você está falando, eu estou colocando aqui a charge do Nando Mota, tá? Pode continuar. E é bem característica, essa charge aqui, ela determina efetivamente a linguagem, inclusive o SGAR, né, tá? O perfil, a linguagem corporal do Alvim. O Alvim já tinha feito um comunicado no Natal, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir,
Olha, veja a controvérsia aí, o quão discrepante é do que ele faz hoje. Ele, nesse comunicado, não sei se é filho dele que estava do lado dele, coloca uma bandeirinha de Israel. Não sei se você viu essa. Não, esse detalhe eu não vi. No Natal, ele fez um comunicado de Natal e Ano Novo, e estava uma criança do lado dele, não sei se é filho, estava sentado ali ao lado, e é fácil resgatar isso nas redes sociais. E ele estava aqui do lado esquerdo do peito com uma bandeirinha de Israel na camiseta, né? Olha, eu acho que tem muita coisa entre o céu e a terra nesse governo Bolsonaro, sabe? E como eu digo, a questão dos idealizadores, dos que impulsionaram a candidatura do Bolsonaro, do Ernesto Araújo na chancelaria, que faz o discurso, exatamente o discurso do Mike Pompeo, né? Se a gente pegar o discurso do Mike Pompeo lá dos idos de 2015, é o discurso do Ernesto Araújo. Parecem, na verdade, parecem prepostos, nas maiores loucuras, mas parecem prepostos de interesses inconfessáveis. Lamentavelmente, o Brasil não encontra numa posição de submissão e subserviência que nos assusta a todos. É muito grave o que está acontecendo e é muito grave o perfil de provocação permanente que eles colocam em relação à possibilidade de que haja algum tipo de reação da sociedade. Porque você pega, por exemplo, uma declaração como essa de hoje. Você pode ter defensores ferrenhos da democracia que radicalizem contra isso, sob o ponto de vista de um âmbito que sintam que tenham legitimidade para fazê-lo. Eu sou daqueles que pensam que as soluções violentas não cabem em nenhuma circunstância. Mas você já imaginou qualquer tipo de ato violento? Tudo que eles pedem nesse momento para radicalizar e para fechar o regime, né? E quando as pessoas falam, olha, eu entendo, muita gente fala, teve um determinado momento ali que muita gente discordava, dizia, não, mas essa política de paz e amor não vai levar a nada, e etc. Mas eu digo, não tem instrumentos materiais para você se confrontar com esse governo hoje, radicalizando sob o ponto de vista material. E eu acho que eles pedem para a sociedade radicalizar, né? O tempo todo. Talvez fosse o sonho de consumo deles que houvesse algum tipo de manifestação violenta, de rechaço violento, para que eles entrassem com as duas botinas no peito daqueles que assim se manifestassem. E justificassem, né, uma narrativa que corroboraria a narrativa que eles fazem em relação a conflitos, a conflagrações com a esquerda. Desculpa, você vai complementar? Não, manda lá. Não, só complementando, que eu gosto de entrar no seu discurso, sabe, Anitta Abreu? Por isso que a gente tem aqui não vou falar Pelé e Coutinho, porque é demais, né? Mas é uma dupla boa, viu? Aqui uma dupla do ponto de vista do discurso, enfim, do nosso entrosamento aqui, porque eu vou escutando você e aí me dá vontade de, né, complementar algumas coisas. E aí eu te interrompo e você, educadamente, me dá a deixa aqui. Eu acho que as coisas estão afunilando. Eu acho que 2019, ontem eu falei isso na live, parece que se passaram 10 anos. Você sabe que a contagem do tempo ela é relativa. Até Einstein já disse isso no mundo da física. Agora, no mundo da narrativa, é muito mais verdade isso. Porque o volume de coisas que aconteceram em 2019, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, quer dizer, e ainda nós começamos 2020 com um bombardeio, com o assassinato de um general iraniano e com toda enfim, essa geopolítica conflagrada, tensionada, que a gente também agrega aqui nas análises da cena política brasileira. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente vai entrar no Weingarten daqui a pouco, quero falar com você do Fábio Porchat também, dessa ceninha do Twitter. Mas o que tudo isso está demonstrando? Que a coisa em 2020 vai ser difícil para o Bolsonaro, vai ser muito difícil, né? Ele já envelheceu, acho que muito precocemente, Rogério. É essa a impressão que eu tenho. E essa disputa com os grandes barões da mídia brasileiros, né, com a Rede Globo, porque ele está num conflito com a Rede Globo. Né? A Rede Globo e a Folha, o Estadão, eles contemporizam a política econômica, mas a guerra está dada. Eles não têm aquele entrosamento que a Globo tem com, por exemplo, o Dória, com alguém do PSDB, né? Alguém de perfil mais aristocrata. O Bolsonaro ele é um cavalo selvagem, realmente, e surpreende a todos o tempo todo. Eu vou ler mais um pouco aqui
os nossos comentários aqui. Deixa eu atualizar o bate-papo. Tânia Nadais, previsto manifesto dia 24 de janeiro contra ingresso dos militares nos serviços essenciais do INSS. Sou servidora aposentada do órgão e as representações estão organizando. Devin aqui, olá, Condom, Rogério Tablian e a todos. Gesamari Solange, isso, Conde, maravilhosa dupla maravilhosa. Conde, Condão e Anitta aqui, queridos. Aqui é assim. Concordo, Giovana Zizis Dunder, aqui nos diálogos internos do bate-papo. Tereza Cid dizendo: a gravidade maior é que a grande população não percebe isso. Vamos avançar mais um pouco aqui. Prisão para ele, né? Realmente, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, dizendo que se fosse na Alemanha, ele estaria preso. Vamos voltar no Alvin depois e vamos trazer... Eu quero falar do Fábio Porchat um pouquinho, porque eu acho que é interessante e encaixa nisso. Você acompanhou, deve ter acompanhado a polêmica, que o Fábio Porchat disse assim: eu não gosto do Bolsonaro, mais ou menos isso, né? Mas a única coisa boa que ele fez foi tirar o PT do poder. Ele foi justamente naquele enunciado que causa alvoroço, quer dizer, ele não poderia esperar algo diferente do que ter uma resposta contundente da militância de esquerda que está ativa aí e machucada e traumatizada. Como é que você vê essa cena? Estão chamando o Fábio Porchat de Luana Piovani de calças. Eu nem sei mais se é a Luana Piovani de sapatênis ou se é o velho da van de sapatênis, o que é. É tudo bem engraçadinho, mas eu acho que dá para depurar alguma coisa desse enunciado aí do Porchat, querido Rogério. Esse enunciado do Fábio Porchat, ele vai na direção do que acontece no Brasil a partir das jornadas de junho de 2013. Você tem o ex-presidente Lula saindo do segundo mandato com 87% de aprovação. Você está no Brasil, naquele momento, vivendo um processo próximo do pleno emprego. Você está vivendo um processo de descoberta do pré-sal e de apropriação desse pré-sal para financiar a pesquisa, a educação no Brasil, o futuro da nação, do ponto de vista, inclusive, da criação de matrizes tecnológicas, da criação de políticas que permitam uma independência verdadeira do Brasil no cenário, inclusive, externo. Você tem um modelo de atuação do BNDES fomentando empresas e serviços brasileiros no exterior de maneira a privilegiar uma situação que não ocorria anteriormente. O Brasil passa a ter uma posição digna no contexto da efetiva formação da nação, do ponto de vista da sua independência. Aí consegue fazer inclusão social, aí consegue levar cisterna para o norte, para o nordeste, para o norte de Minas Gerais, consegue levar dignidade e cidadania para as pessoas. O que acontece aí? A partir das jornadas de junho de 2013, há uma narrativa que se apropria de parte de insatisfações existentes e parte dessas insatisfações são criadas de forma exponencial e outras são absolutamente, deliberadamente inventadas, inflacionadas, como, por exemplo, com o caso da criação de movimentos como o MBL, como Nas Ruas, como Vem Pra Rua, que tem elementos, que tem sujeitos que agem a partir do funcionamento de conteúdo para instigar comportamentos de determinados estratos que, historicamente, estavam afastados da direita, da extrema-direita, do interesse da finança transnacional. O PT já ia para a quarta eleição sucessiva, um ano depois, com a Dilma confirmando a sua reeleição. E aí o que acontece? Criam um fenômeno na sociedade brasileira, porque é impossível que isso seja algo natural, algo normal, até porque não havia um cenário... Você tinha 1 ano da Copa do Mundo, estava 3 anos das Olimpíadas, pleno emprego, engenheiro ainda saindo da faculdade, ele entrava no emprego, depois de 3 semanas, outra empresa levava ele embora para ganhar mais, com o melhor plano de carreira, com o melhor plano odontológico, com plano de saúde para a família extensivo, né? Então, o que acontece naquele momento? Eles capitalizam algumas insatisfações que existiam e criam outras. E criam a figura do Lula vilão do Brasil. Aí acontece o quê? Kim Kataguiri, Fernando Holliday, Mamãe Falei, viraram parlamentares, né? A partir das mídias sociais, eles vão para a Avenida Paulista em carros novos, em trios elétricos modernos, com alto-falantes, dizer o seguinte: o Lula é ladrão, nós queremos padrão FIFA nos hospitais, na educação, nós não queremos mais viver de esmola, nós não queremos mais Bolsa Família, nós não queremos assistencialismo, né? Estão roubando o país. Você vai dizer que o Fábio Porchat é justamente um filhote desse
Desculpa. É isso, é isso. O Fábio Porchat, ele é filhote desse senso comum, que é um senso comum marginal, é um senso comum medíocre, de uma parte da população que não teve educação cívica e política para entender o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, não tinha arquétipo, não tinha paradigma, e outro dia eu estava num programa do DCM, eu falo isso de forma muito constante, não tinha cabedal, né? Não tinha cabedal. Aí eu gosto quando você usa essa palavra, cabedal. Cabedal é bom. Mas faltava. Aí o Renan me perguntou na ocasião, mas pô, o que é cabedal? Eu falei, é esquina, né? Para estar em termos populares, é o cara ter um pouco de intuição a respeito da situação que a gente está vivendo, a partir de experiências vividas, né? Faltava isso. Então, muita gente que não tinha familiaridade com leitura, com cinema, né? Não vale Capitão América. Eu acho que é isso, viu, Anita Tabliano, que chocou muitos fãs do Porta dos Fundos, porque o Porta dos Fundos ele se estabeleceu como um humorístico que dialoga inteligente e tal. E aí as pessoas esperavam alguma coisa que não, por exemplo, do Vivier ele se manifesta, ele escreve, ele tá ativo aí. O Antônio Tabet também, acho que ele já é mais conservador, mas ele também não se expõe como se expôs o Fábio Porchat. E aí eu acho que ficou uma decepção com essa precarização do Porchat. Ninguém esperava que ele fosse ser uma pessoa tão inocente assim, a ponto de dizer esse tipo de coisa e achar que ia sair ileso. E eu acho que quando ele tentou consertar esse tweet dele, porque ele falou assim, gente, eu estou fora do Brasil, não estou vendo nada que está acontecendo aqui, é sério que eu não posso achar o Bolsonaro um idiota, não sei que palavra ele usou, e achar também o Lula um safado? Bom, primeiro que nessa desculpa ele já reduziu digamos, a negatividade do PT e do Lula. Chamou de safado é quase um elogio em alguns contextos, né? Mas o Bolsonaro, ele disse que é uma coisa muito pior. De qualquer maneira, é aquela inocência, ele não tem problema de não gostar do PT e do Lula. O problema é ficar martelando isso o tempo todo quando se manifesta com algum enunciado político. É isso que é humilhante. É isso, concordo contigo. É a idiotização que muita gente foi submetida e que realmente as pessoas muitas vezes, talvez em função do que viam na Porta dos Fundos, imaginando que é um humor inteligente, refinado, esse tipo de coisa, poderiam não esperar dele esse tipo de manifestação. Infelizmente, muita gente que não leu, que não estudou, que não assistiu cinema diversificado, que não conversou, que não se abriu para o contraponto, acredita que o Lula é ladrão. Você sabe que eu tive uma situação aqui na família, com a minha filha pequena, eu tive um problema na escola com ela, que eu não sei se você chegou a assistir essa minha manifestação, ou algum dos amigos que está com a gente, mas na escola, uma criança falou para ela que o Lula era ladrão. E ela voltou para mim, eu falei assim, olha, pergunta se essa criança conhece o Moro e o Dallagnol, né? E ela foi lá e perguntou, ela falou assim, meu pai falou que quem devia se explicar são Moro e Dallagnol. Aí depois chamaram na escola, a escola foi muito legal, né? É bom que se frise. Entendeu a situação. Mas, olha, uma criança... Mas já mudou, porque em outros momentos a escola ia repreender. Né? Não, eu falei, olha, é o seguinte, eu falei, se os pais do menino pensam dessa forma, a gente pensa de forma discrepante, pensa de forma diferente, e é bom que a gente estabeleça um critério. Ou ninguém fala, porque eu acho que até é inadequado criança de 4 anos de idade discutir esse tipo de coisa, ou se falarem isso, eu vou ensinar ela a responder, né? Porque eu acho que não pode passar batido. Aí eles disseram, não, você está certo, e chamaram pessoas muito legais, de verdade. Não estou falando que vai fazer média, por hipocrisia, nada. Foram muito legais e compreensivos, no sentido de que a gente precisa explorar o entendimento da diversidade. Olha, você não gosta, eu gosto, e não é por isso que nós vamos nos digladiar. Então, nesse sentido, foram bem compreensivos. Muito interessante. Fala. Muita gente achando isso, Conde, hoje, que não entende absolutamente nada, que não sabe absolutamente nada de política, não é um exemplo de criança, mas que diz assim, olha, e ainda tem orgulho de dizer assim, eu não acompanho, eu não sei, mas eu sei que o Lula roubou. Né? Mas se você não acompanha, o que você está avaliando? O que você ouviu na Globo? O que você ouviu na Jovem Pan? O que você viu a Vera Magalhães falar? O que você viu o Augusto Nunes tuitar? Então, quer dizer, o que decepciona no Fábio Porchat é que você imagina que é um cara que faça um humor inteligente e que não seja passível de idiotização, né? Então choca. O pessoal está falando disso aqui. Aliás, eles podiam até fazer um quadro
sobre essa polêmica do Porchat, né? Se eles forem corajosos e tal. Porque eu acho que uma das grandes questões é a questão da autocrítica, né? É você poder rir de si mesmo, né? Se o Porchat é realmente um grande humorista, comediante, ele deveria rir de si mesmo nesse momento que ele fez um papel de palhaço. Vamos ser aqui claros nessa questão. Eu vou ler aqui o bate-papo, tá pegando fogo aqui, todo mundo comentando. Mas você falou de cinema. Eu quero falar do Oscar agora, quero aproveitar e falar disso com você, porque tem muitas coisas aí, a gente se vê uma vez por semana, então são muitos assuntos aí na ordem do dia e da semana. Deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos queridos Cecília Paulauskas, globoberização. Jacinto Pinto está dizendo, Porchat se vendeu. Acho que não seria um caso assim tão... Mas tem impacto, viu? Essa história do Porchat vai ter impacto na vida dele, com toda certeza. Deixa eu ver aqui. Eu ia relatar um caso meu para falar para vocês sobre essa coisa que você falou da sua filha da escola. Eu vou falar um caso aqui também para vocês. Conde e Anitta Blian juntos é muito para o meu coraçãozinho. Márcia Almeida, que lindo, mandou um monte de coraçãozinhos para gente. Sildevan dizendo aqui, eu gosto do Greg. Beth Cortez, Porchat é muito inteligente. Acho que ele está acovardado e quis se preservar de alguma retaliação no futuro. Eu acho que ele quis provocar mesmo. Para falar isso, ele tem a noção que vai provocar militância, que vai provocar... Até porque, Anitta, o Porta dos Fundos acabou de passar por um processo de censura e teve de ir para o STF. E nós, da imprensa alternativa, nós cobrimos, era Porchat e do Vivier todo dia na manchete para falar sobre esse, defendendo o direito de se expressar e o direito de produzir o seu humorístico Porta dos Fundos. E aí, é por isso que, né, o Porchat ficou muito associado, acho que ele ficou muito associado aos progressistas, e acho que ele falou assim, eu não quero estar nesse lugar, e foi lá e foi com o pé na porta e tomou a resposta que mereceu. Eu quero só dar um relato para você. Você sabe que eu sou professor, fui professor de ensino fundamental, e uma vez tinha um garotinho, devia ter uns 11 anos, eu estava ali, a gente estava esperando começar a aula e tal, e ele chegou e falou assim, a Dilma é uma puta. A Dilma é vaca. Falou assim do nada, né? Eu estava comentando ali, o porteiro e tal. E aí eu falei para ele assim, não pode falar assim das pessoas, não. Você vê que aquele momento foi 2014. 2014. Aquele momento, esse ódio dentro das famílias afetou profundamente as crianças. Eram muitos problemas dentro da escola. Não sei se você chegou a vivenciar isso. Você tem mais filhos, né, e tal, talvez em idade escolar. Mas foi um momento muito dramático. Eu só queria deixar esse registro aqui para você, Anitta. É verdade, é verdade. Tanto nessa ocasião, o meu filho, que tinha idade, na época ele tinha 2014, ele tinha 7 anos, né? Nessa antevéspera das eleições, também viveu o mesmo tipo de situação, né? As crianças dessa idade realmente diziam isso, né? Escutava os pais em casa. Exato. E meu filho muitas vezes vinha estarrecido, mas ela não é uma senhora, como eles falam. Ele até dizia o seguinte, quando ela parece com a minha avó, né? Ela parece com a minha avó, como é que pode falar palavrão, né? Ela é uma senhora, tal. Ela é tão ruim assim, pai? Ele perguntava, né? E eu dizia, olha, eles não têm culpa, eles estão ouvindo isso em casa dos pais, os pais que estão fazendo esse tipo de discurso. E sempre dizia para ele, não retruque, não brigue, até porque perguntavam, muita gente sabia, naquela época não tinha atuação em plataforma, em mídia digital, mas muita gente sabia que eu não votaria jamais na candidatura do Aécio Neves. Então, começava aquela coisa, né, de mandar um recado, olha, Dilma, porque estava um clima exacerbado. Você lembra que quebraram um carro na Avenida Paulista quando o Aécio perdeu a eleição? Isso eu não me lembro. Quebraram o carro. Que o Aécio tentou ir naquelas manifestações da Paulista e foi proibido, ele e o Alckmin. Sim, foi rechaçado, né? Foram rechaçados, mas essa do quebrar o carro eu não me lembro. Quebraram o carro, tinha gente muito, muito hostil. Na ocasião, eu lembro de uma senhora que, inclusive, morava próxima, né, da minha casa,
que estava chorando na padaria, dizendo, olha, os comunistas ganharam a eleição, e ela sendo consolada, e eu dizia para ela, mas não são comunistas. Ela dizia, você sabe, Anitta, esse episódio do Roberto Alvim, ele é um disparador também de interpretação histórica. Uma análise que saiu hoje, justamente para explicar o episódio Alvim, trouxe... porque acho que o Kiko Nogueira que escreveu isso no DCM. O Kiko Nogueira que escreveu. Porque a Alemanha... Como é que o povo alemão caiu na conversa do Hitler? Pânico do bolchevismo. Pânico de um comunismo, que a Alemanha estava ali coladinha da União Soviética de então. Quer dizer, esse discurso contra o comunismo e contra o coletivismo, digamos assim, ele é muito efetivo para fazer a cabeça das famílias. As famílias e o povo alemão elegeu o Hitler, apoiou em massa o fascismo. Tem um detalhe, tem um documentário, ele diz da empregada do Goebbels, que é de um documentário, não me lembro o nome do documentário, sobre o nazismo alemão, e ela só acreditou que estavam queimando os judeus nas câmaras de gás quando uma amiga dela morreu. E não foi, desapareceu, ninguém mais sabia para onde foi. Mas ela continuou trabalhando para o Goebbels e assistiu o Goebbels envenenar os 6 filhos e depois se matar naquela situação de cerco ali ao alto escalão do nazismo. Mais um breve relato de uma situação pessoal. Nós conhecemos uma moça que ela está em universidade pública no Rio de Janeiro, que ela é próxima da família, é uma pessoa extremamente digna, honrada, só que a família é muito vinculada a um certo dogmatismo católico ferrenho, né? E ela disse o seguinte, ela me ligou, porque ela sabia que a gente estava empenhado na candidatura do Fernando Haddad, ela me ligou dizendo, olha, eu sou amiga de vocês, eu não queria perder a amizade, mas ela sentiu a necessidade de dar uma satisfação, dizendo que não votaria na candidatura do Fernando Haddad, porque o comunismo era contra os valores do cristianismo no qual ela acreditava. E eu disse para ela, ó, fulana, não se trata de comunismo, né? O que houve no Brasil, no governo nacional e popular, era muito mais próximo de um trabalhismo inglês ou de uma social-democracia verdadeira europeia, né? Não nossa de Araque aqui, que era só de nome, do que de comunismo. E aí ela dizia assim, não, mas eu recebo muita coisa, sabe, no WhatsApp, meus pais pediram para mim não votar, porque o comunismo é algo que não agrada a Deus e tudo mais, então você me perdoe. Eu digo para ela, olha, tudo bem, faça a sua opção, a sua consciência que deve determinar, mas tenha certeza de que não se trata de um embate dessa natureza. E olha, ela votou no Bolsonaro, e agora há pouco nós a encontramos, e ela disse assim, eu estou insatisfeita com o governo Bolsonaro, mas eu continuo achando que a candidatura do Haddad estava respaldada pelo comunismo. Né? Porque continua recebendo fake news. Continua recebendo fake news. Continuam recebendo os mesmos tipos de apropriação. Se essas pessoas não se permitirem sair dessa engrenagem que é militarizada, né? É uma organização militar de comunicação do bunker do bolsonarismo, se eles não sair do grupo, né? Sair do WhatsApp, eles vão continuar sofrendo esse bombardeio. Rogério Anitablian, vou ler mais um pouco aqui, o pessoal, público maravilhoso. Rogério, vou te contar, eu sabia o que eu estava fazendo quando eu trouxe o Rogério. Eu não trouxe nada, né? Você se trouxe, né, querido Rogério? Não, eu acho que bem da verdade, da mensagem séria e sóbria, eu acho o seguinte, eu estava no Facebook, a gente estava tendo resultados muito bons no Facebook, mas a minha precipitação da minha migração no YouTube se deu, sim, pela minha participação nos seus programas. Essa é a verdade. Condão, esse é o condão. Pelo menos eu plantei uma árvore, escrevi um livro, tem um livro, que mais que a gente faz, né? Um filho e o Anitablian aqui no YouTube. Olha só, deixa eu ler aqui os últimos comentários. Pessoal, o nosso público também, sabe uma coisa que me dá muito orgulho, Anitablian? Nosso público é muito qualificado e eles gostam, eles curtem a gente faz uma comunidade aqui. Kathleen Meira, resistência sempre. Eu sou assistente social e me indigno ao ver colegas que estudaram comigo e votaram no coiso depois de fazer seu juramento profissional de defender a democracia e o povo. Sila Coutinho, pois Conde, tem uma proposta que creio ser boa para combater as fake news, mas vocês não me ouvem. Sila, querida,
Quem não ouve você, escreva aqui para a gente. Eu tento ver ainda hoje, antes de terminar o programa. Vamos conversar sobre isso. Eu peço para todo mundo aqui me seguir no Facebook, seguir o Rogério Netablian, porque o Facebook a gente consegue conversar, né? A pessoa pode, eu posto muita coisa, a pessoa vai lá, posta um comentário, eu leio todos os comentários, então a gente tem uma comunicação melhor ali. Bola de pelo, está dizendo aqui, Conde, faz 8 anos que a mídia prega o ódio aos progressistas e nos últimos 3 a propagação do ódio cresceu assustadoramente. Vamos falar que eu acho que é o ponto de inflexão desse momento conturbado que levou o Alvin, que o Alvin também, Rogério, quando o Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar, o Alvin foi o primeirão que saiu ali dizendo isso aí devia ser indicado à ficção. Eu acho que esse é um elemento absolutamente crítico, importante, que muda um pouco o cenário no Brasil. Não é pagar, né, o Oscar, isso aqui, os americanos, é que realmente a narrativa de que nós fomos vítimas de um golpe parlamentar, ela se estabeleceu, finalmente. Quer dizer, a indicação para o Oscar desse filme, acho que deixa isso muito claro. Você acha que essa indicação mexeu com a cabeça desse povo aí? Acho que sim, acho que a gente precisa de muito disso, muitas coisas nesse sentido. Com o passar do tempo, naturalmente, muita coisa vai vir à tona. Certamente serão reveladas participações do componente externo, isso é nítido. Quando começaram as manifestações de 2013, em pouco tempo, os conteúdos que eram veiculados no Facebook, por exemplo, tinham milhões de compartilhamentos, impulsionados, pagos, com robôs, e aí criaram essa situação que nós falamos anteriormente, de situações de indignação que não existiam na sociedade, criaram comportamentos artificiais. As deepfakes, elas pavimentaram o caminho para as fake news. Quando capitalizaram insatisfações existentes e criaram outras que não existiam, e colocaram, adjetivaram que o governo nacional é popular, que o Lula era ladrão e que saiu com 87% de aprovação do governo, que levou todo mundo a uma posição de subir 1 ou 2 degraus na cena da sua condição anterior, podendo sonhar, podendo sorrir com emprego, com salário, com a possibilidade dos filhos, dos netos mudarem de patamar, quebrar um pouco dessa sociedade de casta. Conde, isso que você está falando é tão importante que a gente precisa lembrar que todo mundo ganhou muito dinheiro no governo Lula, inclusive grandes empresários, oligopólios e bancos. Por que eles protestaram efetivamente? Acho que mas só sem querer interrompendo, o fato é o seguinte: ninguém perdeu no governo Lula, né? Isso é um fato, né? Ninguém perdeu. Ou seja, todo mundo ganhou, desde o... A ideia que incomodava, isso eu acompanhei de perto, inclusive foi um dos motivos pelos quais eu comecei a falar no Facebook na época da perseguição ao Lula. A distribuição de poder político incomodou demais essa gente. Eu via grandes empresários, naturalmente aí eu vou me reservar o direito de não citar nominalmente, mas que me falaram pessoalmente, e quem me falou sabe, que não estava satisfeito com o fato, eventualmente, de participar do Conselhão junto com o sindicalista. Porque ele dizia, eu estou participando, mas tem lá pessoas que não têm formação, que não estudaram, eu sou pós-graduado não sei aonde, como é que eu vou conversar com aquele cara no conselho? Então, quer dizer, o que incomodava o sujeito não era ele ganhar milhões ou bilhões, o que incomodava o sujeito era a distribuição do poder político, o sujeito que estava tendo dignidade. Olha, essa história que muitas vezes falam por aí, o cara encontrou na Champs-Élysées o porteiro do prédio, a filha da empregada estava em Nova York, sabe? É real, é verdadeiro. É verdadeiro. O cara fala assim, mas aeroporto virou rodoviária. Parece chavão, mas é verdade. Isso também não exclui a participação do componente exógeno. A intervenção é estrangeira, que criou um consórcio com essa gente que não gosta do povo brasileiro e não sente identidade. Essa gente que chama aqui em São Paulo, né, é baiano, no Rio é Paraíba, de forma pejorativa e preconceituosa. Mas não é em relação só ao nordestino, é em relação ao pobre, é em relação ao que faz um serviço que é pouco remunerado, né? E essa gente não quer ter a perspectiva do filho ter que disputar mercado de trabalho com o filho da empregada doméstica. Não quer que a filha da empregada doméstica vá para a universidade. Não quer. Eles não querem, incomoda. Quando fizeram as guias de e-social, eu vi muitas vezes gente dizendo, a gente já ajuda tanto essa gente, ainda vamos ter que pagar mais isso para eles? É lamentável. É isso, não, e o pior é que esse próprio segmento
agora também deixou de sonhar. Querem ficar ali, não querem fazer, não querem faculdade, não nem podem mais. E aí, como não podem, simulam que não querem. Eu pergunto sempre que eu vou no supermercado, para o caixa e tudo mais. Na época dos governos Lula, todos iam fazer faculdade, todos faziam um curso EAD, faziam alguma coisa assim para subir na vida. Agora não, está todo mundo ali com aquele emprego e se perder não tem nada. É uma situação dramática no país. Rogério, você acha que o filme da Petra tem essa pegada, quer dizer, que a simbologia dessa indicação tem a ver, quer dizer, os americanos também estão perplexos com os Donald Trump. Eu acho que a Academia de Cinema Americana, ela tem ali a sua composição heterogênea, conservadora, tudo bem, mas eles costumam furar certos bloqueios e criticar governos que são notadamente, enfim, imperialistas. Eles têm ali uma certa... Né, e o Oscar passa para bilhões, acho que 2 bilhões, é um público gigantesco televisivo na transmissão do Oscar. Você acha que existe aí uma engrenagem também do próprio sistema americano querer dar um recado interno para o Trump, e daí passa a ser o Democracia em Vertigem, que em inglês chama The Edge of Democracy? Né? Eu acho que no próprio regime estadunidense não há consenso em relação à necessidade de estipular regimes como o regime do Bolsonaro aqui no Brasil e nos próprios Estados Unidos da América do Norte do Donald Trump. Eu acho que existem dissensos nesse grupo que comanda politicamente as engrenagens do poder nos Estados Unidos da América do Norte. Eu vejo, inclusive em relação a essa situação da política internacional que você aventou, que a gente teve a oportunidade de discutir lá no 247, desse ataque ao general Soleimani. Sinto que há algum tipo de desencontro, que há algum tipo de refrega entre grupos de interesse lá dentro. E você demonstrar que existe uma obra no Brasil como Democracia em Vertigem, por exemplo, e ainda ele não é tão assintoso, né? Ele não é tão duro como eu imagino que uma obra que fosse efetivamente mais parcial ou mais visceral, com a gravidade desse momento, pudesse ser. Não que não seja bom, mas podia ser mais duro ainda, porque foi ainda pior do que o que está ali relatado, apesar que a síntese final é excelente. Quando diz, olha, de vez em quando, tempo em tempo, a elite predatória, de modo geral, enjoa da democracia e aí mete a mão, né? E aí faz gol de mão, aí é pênalti roubado, aí é isso, né? Chuta a canela do adversário. O Chico Sá escreveu um artigo genial no El País e ele diz assim que no final do Democracia em Vertigem poderia vir uma legendinha dizendo assim: e o ex-juiz Sérgio Moro se tornou ministro do governo Bolsonaro. É uma coisa, realmente, eu acho que a história está... O Alvim, só para a gente concluir, que já acabou nosso tempo aqui, mas o Alvim, ele... esse edital que ele anunciou com a pompa hitleriana, né, para o Brasil inteiro e caiu por isso, era um edital para fazer uma arte heróica, né? Que é o mesmo discurso do Goebbels. Ou seja, reescrever e ignorar toda a heterogeneidade étnica, multicultural que tem no Brasil, um assassinato. Quer dizer, na Alemanha já foi um escândalo, imagina no Brasil, país continental, com uma multiplicidade cultural que tem. Então, eu acho que essa indicação realmente da Petra Costa abalou as estruturas do bolsonarismo nazista que ainda impera aqui no Brasil. Eu quero agradecer imensamente, meu querido amigo Rogério Tablião, o público maravilhoso que está aqui. Considerações finais, 1 minuto aí para você, meu querido Rogério, saudade sempre. Sexta-feira que vem estaremos juntos. Você vai estar hoje no dia em 20 minutos, no 247. Eu vou fazer a live, na sequência você vai entrar com a Daphne. E aí, deixo com você, Rogério Tablião. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Conde, lembrar aos amigos e amigas que é sempre um prazer estar aqui com vocês, reiterar que eu vou estar às 22 horas com a Daphne do 247, falar para aqueles amigos e amigas que eventualmente não conheçam o meu canal, para que se inscrevam, serão bem recebidos e bem-vindos no meu canal também, que como eu sempre digo, é menos importante aquele que seja o artífice da mensagem e mais importante que existam pessoas que sejam artífices da mensagem, como o Conde, como o 247, como outros meios, como nós fazemos nos nossos canais. A gente também está no Twitter, está no Facebook. Espero que a gente, recomeçando esse ano 2020, essa nova jornada de interação,
possa ter a oportunidade, em tempo breve, de comentar melhores tempos para o Brasil, para a democracia, para o debate. E é sempre uma alegria conversar com você, Conde. Um abraço grande para você. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E peço a todos que nos acompanharam que continuem compartilhando, que deem likes, que continuem fazendo menções, porque o nosso espectro, a nossa base, seja no meu canal, seja no canal do Conde, seja nos outros canais que fazem a defesa desse legado, tem que aumentar muito para a gente levar contraponto para a sociedade brasileira. Aguardem a gente. 2020 só está começando. Beijo, Rogério, público. Até a próxima. Valeu. Muito bom.